Bom dia, pessoal. Qual é a relação existente entre a crise climática atual, a vinda do anticristo e o retorno de Jesus? Veja isso depois da vinheta do canal. Até lá. Então, pessoal, no último vídeo eu falei que falaria hoje nesse vídeo sobre a questão climática, principalmente do Brasil, da floresta amazônica. Eu pretendo falar disso, mas eu vou misturar com a questão que está em voga hoje, né? Uma das questões que está em voga hoje, que é a possível vinda do anticristo, né? Isso não é um assunto novo, é muito antigo, né? Que acompanha principalmente a cristandade, né? E nas viradas assim de milênio ele volta com mais força, mas durante todo o tempo se discute isso, certo? Então, para falar sobre isso, que tem relação direta com o retorno de Jesus, porque o anticristo viria antes, logo antes de Jesus, depois Cristo, né? Cristo viria para derrotar o anticristo e instaurar, enfim, um reino de abundância, o paraíso, enfim, aquilo que foi prometido, a imortalidade, a vida eterna, etc, etc, etc. Então, qual é o significado que todas essas coisas têm? Relacionado, inclusive, com o tempo que a gente vive hoje de crise climática, sob o ponto de vista, claro, desse canal. Bom, então, antes de mais nada, eu quero colocar um pedacinho de um vídeo do Marcelo Andrade, né? Que depois eu vou botar ali nos comentários o link do vídeo completo, onde ele faz um react, que se chama, né? De um vídeo do Flow, que é um podcast mais conhecido do Brasil, o Flow, né? Que é do Igor, né? Um barbudinho assim que entrevista pessoas. É muito bom. Os dois canais eu recomendo. São canais interessantes, com muita informação. Naturalmente que a gente não concorda com tudo, tem coisas que discorda. E depois do vídeo do Marcelo, eu vou inclusive discordar algumas coisas que ele coloca, faz parte do debate, né? Mas antes de mais nada, então, eu vou passar o vídeo do Marcelo Andrade, em que ele está fazendo um react do Flow, que é do Igor, onde o Igor está entrevistando uma pessoa, que eu não me lembro o nome, e que está falando sobre o anticristo, certo? Mas eu só vou passar o comentário do Marcelo. Até! Bom, vamos comentar um pouco do anticristo, né? Existe uma mania aí em seitas protestantes, mesmo entre muitos católicos, infelizmente, eles tentar adivinhar quando virá o anticristo, quem será o anticristo, etc. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A Bíblia não fala nada a respeito. Os grandes comentadores, ninguém da Igreja Santos não falava assim, vai vir no ano tal. Isso não existe. Nós só podemos apenas especular, né, que o anticristo virá, isso sem dúvida nenhuma, que ele precederá a segunda vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Isso é verdade, né? A segunda vinda de Cristo é chamada de parousia, né? O anticristo, então, virá antes da segunda vinda de Cristo. Aí está claro, né, na Bíblia, claro, na doutrina católica, isso é bem claro, né? Agora, uma coisa é dizer que virá, outra coisa é dizer quando, né? Ninguém sabe quem é. Obviamente, aí acho que foi o Fulton Sheen que disse, mas outros também chegaram nessa mesma linha, que obviamente o anticristo não vai se apresentar como, olha, eu sou o anticristo, que aí ninguém vai segui-lo. Ele provavelmente vai se apresentar como um homem da paz, um homem conciliador, um homem que vai unir todas as correntes da humanidade, religiões, acabar com as guerras, ser ecológico, e mais, vai oferecer período de abundância para todo mundo e tal. Ele vai ser um usurpador, né, de Deus, como alguns comentaristas falaram, ou usurpador mesmo,
do papado, como outros comentam, e vai ser um grande sedutor aí na história, né? Mas vai ser uma figura, assim, do mal, claro, né? Quem vai comandá-lo indiretamente é propriamente Satanás, né? Segundo os comentadores. Então, mas quando virá, ninguém sabe. Teve já concílio da igreja comentando que isso é uma discussão vazia. Ninguém sabe quando vai vir, né? Então, ficar apontando, é o Zé, é o fulano, é o presidente X, é o presidente Y, não faz o menor sentido dizer isso, né? É tudo chute, tudo especulação. Então, pessoal, ali o Marcelo está falando sobre o anticristo e dizendo que não se pode dizer quando que ele vai vir, mas que é certo que ele virá segundo a igreja, segundo, enfim, os doutores da igreja católica e tal, né? Ele virá com certeza, mas não se sabe quando, não se sabe quem é, não se sabe que pessoa que é. Bom, primeiro uma crítica, porque certo, neste canal não existe nada, absolutamente nada, né? Então, quando tu vai para uma coisa que tu não conhece com dogmas, tu não pode ir muito longe daquele dogma que tu colocou. Então, se tu diz que é certo que o anticristo vai voltar e que ele vai ser uma pessoa, só não se sabe quando, não se sabe que pessoa, tu fecha outras portas. Como aqui ele não vai voltar, por exemplo, ou ele não vai vir, desculpa, que o anticristo não vai vir, e que inclusive ele pode não ser uma pessoa, que é o que eu penso nesse canal. Ele não é uma pessoa, ele é um estado, ele é um processo, assim como Cristo não é uma pessoa. Por isso que Jesus não é completamente Cristo, ele é Jesus Cristo, ou seja, ele faz parte do processo que vai levar ao Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é essa possibilidade de vida eterna para todos, certo? Que ela vem vindo ao longo da história de uma maneira como se dá as coisas, né? Aos poucos, caminhando sem saber direito para onde, sendo levado pela história, pela própria história, sendo induzido por forças sobrenaturais, e a humanidade vai caminhando em direção àquilo. E é um processo, e que vai juntar tudo. Muito bem. Mas muita coisa que ele fala é interessante da gente considerar, porque de qualquer maneira uma instituição como a igreja, ela tem de alguma maneira a condução espiritual, a condução de Deus, se a gente quiser. Então Deus não deixaria a igreja entrar num erro muito grande em relação aos planos de quem? De algo, alguém, não me pergunta quem, certo? Então, quando ela diz que o anticristo virá, e tem passagens da Bíblia, né, que nos induzem a crer nisso, certo? É possível que seja verdade. E quando ela diz também, os interpretadores intuem que será uma pessoa que vai falar em paz, em abundância, né? É possível que seja verdade. E quando ele falou isso, eu lembrei que eu falo muito aqui em paz e abundância, como uma necessidade da humanidade canalizar sua libido para a construção dessa possibilidade. Vocês me entendem? Como é que as coisas começam a encaixar? Porque assim, o que é o anticristo então? Eu vou brincar dizendo assim, ó, brincar não, é uma brincadeira que eu faço com palavras, que quando duas palavras de sentidos diferentes soam parecida, elas têm alguma ligação. Eu já fiz com outras palavras aqui. Agora eu vou dizer assim, o anticristo é o antecristo. Vocês entendem? É aquilo que vem antes de Cristo. É como, por exemplo, Judas. Judas traiu Jesus. Mas veja, ele fez uma coisa necessária. Ele estava cumprindo um papel, né? Então, precisava que alguém fosse o Judas para que Jesus fosse Jesus, certo? Para que Jesus cumprisse a sua missão. Então, se a gente olha as coisas do ponto de vista de bem e de mal, a gente não consegue compreender o que está em jogo. E aqui também, no anticristo, a gente não entende que o anticristo é o antecristo, ou seja, ele precisa vir para que Cristo venha. E o que é o antecristo?
É a sociedade perfeita, entre aspas. Por que ela é perfeita, entre aspas? Porque ela não é ainda perfeita. Ela falta uma coisa, falta ela ser perenizada. Então a humanidade pode criar a sociedade perfeita que a humanidade quiser, mas ela nunca vai resolver o problema da morte, o problema da finitude, o problema daquela sociedade se perenizar, viver eternamente, inclusive trazer todos aqueles que morreram, que contribuíram para aquela sociedade, certo? Isso é a felicidade, é trazer todos de volta e viverem eternamente. Mas quem pode fazer isso? É o Cristo. Mas será Jesus? Não, é o Cristo cósmico. Jesus foi um anunciador. Possivelmente Jesus vai voltar também. Se todo mundo vai voltar, por supuesto, vai voltar Jesus também, certo? Porque o falso antecede o verdadeiro. Do ponto de vista moral, o falso é ruim, mas na verdade o falso antecipa o verdadeiro. É a arte do intento do Castaneda. O Dom Juan diz, os bruxos, eles praticam a arte do intento. Então, eles buscam uma coisa de forma falsa. Daqui a pouco, ela vira verdadeira. E esse verdadeiro, por outro lado, induz uma outra coisa falsa lá na frente. Ele persegue, porque as coisas não acontecem imediatamente. Elas precisam do falso para construir o verdadeiro. Falso, porque a gente pensa falso uma coisa negativa. Mas veja, o projeto de uma casa é a casa falsa. Ela não é a casa, certo? Mas por que o projeto é necessário? Para te ver se bate, para te ver se vai funcionar. Então tu tem que fazer um projeto. Da mesma maneira, a humanidade tem que fazer a sociedade quase perfeita para que a perfeita possa vir. Vocês entendem o que é o anticristo e o que é o anticristo? Certo? E que relação isso tem a ver com a questão climática? Tem uma relação muito grande, pessoal. Muito grande. Por quê? Porque essa questão climática que nós estamos vivendo hoje, ela tem o potencial de destruir o mundo. Então agora eu vou falar um pouquinho, né, dessa questão do clima no Brasil, do clima na Amazônia, que eu acho que é uma coisa que todos vocês conhecem, mas eu faço questão de falar um pouquinho sobre isso para a gente ter a noção de como essa crise climática ela pode destruir realmente a vida sobre a Terra. O que ocorre, pessoal? Você sabe como funciona o clima aqui na América do Sul, pelo menos, né? As chuvas aqui da América são praticamente todas responsabilidade da floresta amazônica. A floresta amazônica ela é uma imensidão de árvores muito grandes que tem suas raízes muito fundas num lençol freático, num depósito de água muito grande que tem ali na altura da floresta amazônica. E ela joga todo dia no ar uma imensidão de vapor d'água, né? Os chamados rios voadores, que eles vêm descendo pelo Brasil. Quando eles encontram uma frente fria, o vapor se transforma em água e a água cai em chuva, certo? Da mesma maneira, quando o vapor bate num vidro que é mais frio, ele vira água. Ou na tampa da panela ele vira água. Então, para que chova, o vapor que vem da floresta amazônica precisa encontrar um frio para transformar em água. E como é que a floresta amazônica, então, transforma essa água em vapor? Ela precisa de calor, certo? Ela precisa de calor, que nem uma chaleira para transformar água em vapor. Ela precisa de calor, ela usa o gás. E qual o calor que a floresta amazônica usa? O calor do ambiente da floresta amazônica. Certo? Então, todo dia quando bate o sol na floresta amazônica, ela começa a transformar água lá de baixo em vapor que ela joga para cima. Nesse processo, a floresta amazônica resfria a própria floresta. Ela fica fria. Chega uma hora, tipo 11 da manhã, que ela fica muito fria. Ela fica tão fria que parte daquele vapor que ela largou na atmosfera cai ali na floresta mesmo, todo dia. Eu acho que vocês já ouviram falar que os nativos lá da região amazônica costumam marcar as coisas assim, antes e depois da chuva, porque a chuva todo dia cai na mesma hora. Em vez de dizer antes e depois do meio-dia, eles dizem antes e depois da chuva, certo? Então, a floresta amazônica é um imenso refrigerador, ele refrigera, ele absorve aquele calor imenso ali, né, da altura da floresta amazônica. Não se esqueçam que do outro lado do Atlântico tem a África, e nesse mesmo ponto da floresta amazônica
tem o deserto do Saara. Então, se não tivesse a floresta amazônica ali, seria um deserto. Seria um deserto. E ela resfria ali e joga aquela água que vem parar aqui no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Chile, certo? Que acontece, pessoal? Esse refrigerador, ele está começando a dar pau. Ele não está conseguindo mais dar conta do calor. Porque lá está esquentando muito, muito, por um lado. Por outro lado, na medida que a floresta não consegue mais resfriar como ela resfriava antes, as bordas dela, a beirada da floresta, não chove mais. Está chovendo menos. Vocês viram, né? Periodicamente os rios lá no entorno da floresta estão secando. Então essas regiões começam a queimar. Os incêndios na floresta amazônica, muitos são criminosos, são de pessoas que põem fogo para fazer um pasto, criar gado, certo, pessoal? Mas não é só isso, não. É muito espontâneo que está acontecendo por esse aquecimento que essa região ali está enfrentando. O que pode levar ao quê? A um círculo vicioso que vai fazendo assim, matar, secar e incendiar a parte da floresta. E fica mais quente ainda, a chegar a um ponto em que a floresta amazônica simplesmente incendeia. Isso pode acontecer, pessoal. Pode acontecer. Se isso eventualmente vier a acontecer, e já está acontecendo incêndios de florestas por todo o mundo, pode acontecer que as florestas no mundo incendeiem. A partir de determinada temperatura e a partir de determinada secura, pessoal, as árvores morrem e elas incendeiam. Você sabe o que isso pode significar? O caos terrível. Em vez de cair chuva, que agora nos abalou profundamente aqui no Rio Grande do Sul, pode cair fuligem, pode cair uma massa gosmenta e preta que inunde tudo. E a partir daí o clima vai ficar horrível, vai ficar inabitável e as pessoas vão morrer. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? Agora vejam, pessoal. Se a gente começa a pesquisar esse assunto na internet, a gente vai ver que os especialistas nisso, eles não têm certeza do que vai acontecer. Por exemplo, alguns dizem assim, não, mas vai se formar tanta nuvem, que a nuvem vai refletir o sol e vai esfriar o planeta, vai segurar a temperatura num ponto. Outro diz, não, as nuvens vão servir para reter mais o calor, vai ficar mais quente ainda. Então, veja, os especialistas não se entendem. A gente não sabe se isso vai para destruição total, que seria o aumento da temperatura cada vez maior, até não ser possível a vida sobre a Terra, né? E isso vai ser logo, pessoal, não vai demorar muito, porque a coisa está acelerando. Não sei se vocês perceberam. Está acelerando. É bom a gente se preparar. Ou então, o que vai acontecer? Isso vai saltar para um novo equilíbrio, como eu falei para vocês no vídeo passado. Porque a evolução é assim. Ela fica parada num ponto. Daqui a pouco aceleradamente, ela vai para outro ponto de equilíbrio. Então, a dúvida aqui, racional, nesse momento, é se o planeta vai caminhar para um novo equilíbrio climático, em que vai permitir, inclusive, muito mais produção, né? Ou se ele vai ser destruído. Certo, pessoal? São essas duas alternativas que tem. E eu não acredito que a humanidade possa influenciar nesse processo. Sabe? Vocês conhecem o ser humano. Ele está brigando um com os outros. Os países não vão se unir para frear isso. Vai ser tão rápido que não vai dar tempo. E mesmo que o ser humano, todos os países se unissem para isso, não conseguiriam parar esse processo. Ele vem vindo há muito tempo e ele tem uma inércia que tu não consegue parar. Então o melhor que a gente tem a fazer é rezar, certo, pessoal? A rezar, pedir a Deus que não faça isso, que estabeleça um novo equilíbrio e que depois a gente possa fazer um mundo de abundância nesse planeta. E por que esse vídeo é importante para a gente entender isso? Porque esse vídeo diz assim, antes do Cristo tem que vir o anticristo. Quem é o anticristo ou o anticristo? Quem é esse Cristo falso que tem que vir antes? É a sociedade de abundância. O cara falou. É a abundância, é a guerra, que a gente olha com desconfiança, porque diz, esse cara está nos iludindo.
porque ele é falso. De fato, o anticristo é falso, mas ele é o anticristo. Ele é necessário para que venha o Cristo, vocês me entendem? Então essa ideia, olhando o todo, ela permite concluir e nós sermos otimistas e dizer, não, a gente não vai para o fim, a gente vai para um novo equilíbrio e daqui a pouco vai parar. E aí a gente vai poder realmente fazer essa sociedade de abundância, de paz, de felicidade, que ainda não será perfeita, mas ela vai detonar a possibilidade da perfeição, que aí é o Cristo. Certo, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até!